Olá, pessoal, tudo bem? A gente está aqui mais um episódio do canal Mães na Real e hoje o assunto é notas escolares. Assim, a gente quer trazer esse assunto aqui para vocês, até porque a gente vê, claro, né, existe toda uma pressão da sociedade, do nosso próprio sistema de ensino, para que os nossos filhos tirem notas, né? Nossos filhos são avaliados hoje na escola através das notas. Mas eu quero trazer aqui um debate muito consciente, já que nós somos mães na real, do quanto de expectativa nós, como mães, estamos criando em cima dos nossos filhos também, e que vem dessa educação que a gente também recebeu, né? Eu fui uma aluna nota 10, sempre assim. Então, com 6 anos eu entrei na primeira série, e eu sempre ouvi dos meus pais, ai, que bacana, minha filha só tira 10. E eu carreguei esse peso de ter que ser uma aluna nota 10 durante a minha vida inteira. E, inclusive, uma coisa muito interessante que eu descobri depois, já adulta, é que quando eu fui fazer a pós-graduação, por exemplo, eu me incomodei porque eu não era a aluna mais nova da sala. Eu sempre fui a aluna mais nova da sala e a aluna que tirava as melhores notas da sala. Então, quando eu não era isso, eu perdi a minha identidade, do tipo, quem eu sou? Se eu não sou a aluna mais nova da sala e nem a melhor aluna da sala. E eu vejo que, claro, meus pais sempre tiveram a melhor das intenções, mas qual é o cuidado que a gente está tendo, de repente, de atrelar notas a emoções, a sentimentos? Por exemplo, esses dias a minha filha trouxe uma situação de uma amiguinha dela, dizendo, mãe, fulana de tal levou uma bronca porque tirou menos do que 8,5. E outra, né, mãe, olha, graças a Deus que a minha amiguinha tirou nota boa, porque assim ela vai deixar a mãe dela feliz. Então, quando a gente está atrelando a nota a uma condição de felicidade, né, dos nossos filhos, eu acho que isso é preocupante e muitas vezes a gente faz isso sem querer. Queria ouvir de vocês como é para vocês, na casa de vocês, essa questão das notas. Eu confesso que eu tenho que me policiar, né, que como eu tenho esse padrão, todas as vezes que eu, agora menos, mas no começo, todas as vezes que eu pegava o boletim da minha filha, eu até respirava e falava, ok, ela tem a história dela, eu tive a minha, e o importante é que ela trilhe o caminho dela e que eu, da melhor maneira possível oriente, né? E vocês, como é que vocês são? Jaque, posso aproveitar para começar com uma pergunta, te Claro. perguntando algo? Fala para mim, até que ponto é que o fato de você ter sido uma aluna de nota 10 foi determinante para o sucesso na sua vida, sua qualidade de vida e seu nível de felicidade na sua vida? Então, aí que tá, Paty, na verdade, isso não foi determinante. Essa foi a questão. O que eu vi muito, assim, também isso foi, durante um tempo, motivo de frustração para mim. Eu vi alunos que eu passava cola na faculdade, que eu passava cola na escola, se tornando grandes empresários. E eu falava, meu Deus do céu, né? O que tem de errado comigo? Então, isso, inclusive, para mim, tá? Eu não estou dizendo que isso é para todo mundo, mas eu vejo que muitas vezes vem um peso muito grande da perfeição e isso te gera uma inação, porque você não faz, a não ser que você seja perfeita, né? O meu crítico interno foi muito grande e eu vejo que me bloqueou em muitas áreas. Então, eu tive que trabalhar isso, não que você não possa, tá? É ruim, nossa, mas você está dizendo que era ruim tirar notas? Não, mas todo o peso que eu me coloquei por conta dessas falas, né, que a gente escuta e a gente toma pra gente. Pois é, exatamente isso que eu penso e assim, a forma que eu educo a minha filha é a seguinte, eu não dou praticamente nenhuma importância para essa parte acadêmica, até porque ela está bem.
Para mim, tem outras questões que são muito mais importantes. Como é que ela está desenvolvendo os sentimentos dela? Como é que ela está sendo em relação às outras crianças? Ela é uma líder? Ela não é uma líder? Ela vai saber falar em público? Ela sabe se posicionar? Então, essas questões de inteligência emocional e outras parecidas é que eu acho que vão ser muito mais determinantes cada vez mais. Eu acho que talvez na nossa geração, na geração dos nossos pais, seguir aquela vida de escola, Enem, faculdade, aí ser um bom advogado, ser um bom médico, era muito mais importante do que vai ser na geração dos nossos filhos. Grandes pesquisas estão sendo feitas lá fora que demonstram que os nossos filhos vão ter pelo menos 5 profissões na vida dele e a maioria dessas profissões ainda nem existe. Então, eu acho que cada vez menos as notas estão tendo menos importância e outras características estão se tornando mais importantes, né? Então, e para mim, o conceito de a sua vida toda se resumir em 4 horas, que é esse Enem, né? Que eu nunca fiz, porque eu estudei lá fora, eu não fiz esse sistema. Isso, para mim, é um absurdo. Como é que um ser humano pode ser julgado somente são 4 horas, nem sei quantas horas são, né? Num exame, quando tem muito mais que constitui uma pessoa, né? Pelo menos lá fora, existe o que determina a pessoa entrar numa faculdade, não é só esse exame, você tem participado de atividades extracurriculares, você tem feito trabalho em comunidades carentes, enfim, são coisas assim muito mais abrangentes, porque o ser humano não é só o intelecto. Então, assim, eu tenho muita dificuldade em dar importância a isso e só isso, porque é muito, né, é uma visão muito, muito restrita. É o que eu acho. Mas essa transição eu acho muito difícil, entendeu, meninas? Porque eu acho que, assim, como vocês falaram, a gente viveu nessa fase de nota e de ser avaliado por nota, e agora a gente entende que isso não é mais importante, mas as escolas estão... É assim que eles avaliam, a maior parte das escolas. Vocês, né, os filhos ainda são menores do que a minha, então, assim, quanto menor é mais fácil, mas vai crescendo, vai ficando com 12, 13, 14, que é com base na nota, aí começa a olhar o vestibular. É o único horizonte que eles têm na frente. E aí os pais, como é que eles avaliam se a criança está indo bem ou não? Pela nota. Então, assim, a transição é muito difícil. Eu, por exemplo, não cobro nota, eu cobro o esforço e a dedicação no estudo. Porque tem aquela coisa... Hoje em dia, está muito difícil uma criança sentar para estudar. Ainda mais estudar da maneira que a gente sempre aprendeu a estudar, ou que eles ainda estudam, que é abrir um livro, ficar lendo, decorando, para poder se dar bem na prova. Então, assim, como que a gente também... Eu acho que eu não valorizo nota, mas como a Paty falou, os meus estão indo bem. Então, assim, a gente já fala, né? A gente fala que não valoriza nota, mas a gente também fala, os meus estão indo bem. Então, a gente está tranquila porque eles estão com nota boa. Se tivesse com boletim vermelho para repetir de ano, será que a gente estaria tão tranquila? Eu não sei. Mais uma vez, a gente estaria olhando para quê? Para a nota. Não estaria olhando para o emocional ou para o porquê? Porque é o nosso automático. Mas será que a nota ruim não reflete alguma outra questão emocional que a gente deve olhar? Emocional ou até de aprendizado, né? Ou até da metodologia de ensino. Pode não ter nenhum emocional. Pode ser assim, por exemplo, meu filho ele é super ativo. Ele ficar sentado numa carteira olhando para frente é muito difícil. Então, assim, você tem que ter criatividade para ensinar, você tem que pensar em outras maneiras. A minha filha conseguiu estudar agora para a prova com meu pai por Skype, ela conseguiu ficar 1h30 na frente do Skype. Porque se não fosse isso, sentada sozinha na carteira, ela não consegue. As crianças têm muitos estímulos hoje, então acho que a gente acaba olhando para a nota que é natural para a gente, né? Enquanto os nossos filhos estão indo bem, ainda é mais fácil. Eu acho que todo mundo aqui, né, pelo que as meninas já falaram ainda, mas são pequenininhos também, não tem problema. Meu filho é repetente, senão talvez a gente estaria lidando com isso de uma outra forma, mas eu acho que por trás da nota está o ensino, está a metodologia. Exato. Fê, fala aí, você como... Fala aí. Eu acho, nossa, contribuições maravilhosas, assim, realmente. E a nota no final do ano repetir é muito sacanagem, você olhar só pro final também, né? Porque teve o ano inteiro para olhar para isso, né? Como que a criança está lidando com todas as questões da escola. Acho que isso que é o mais legal da gente prestar atenção mesmo, né? E adequar qual que é a escola que você entende que é boa e tal, em relação a isso também, né? Essa cobrança toda que acontece. Mas assim, eu vou contar uma história real que aconteceu na minha vida, assim, né? Que eu tinha uma amiga, que a mãe dela era professora da escola,
E ela era muito cobrada por isso e ela ia muito mal na escola. Muito. Não gostava de estudar. Nossa, sempre ficava de recuperação. Nunca repetiu de ano, mas sempre de recuperação. Sempre nessa toada difícil aí que a Lu falou, entendeu? E a mãe dela sendo professora e sendo uma professora, assim, top, né? Da escola, da cidade mesmo. E aí o que aconteceu? E ela sempre quis fazer psicologia. E aí ela entrou na faculdade de psicologia e ela, assim, sempre foi a melhor aluna de sentar e estudar mesmo e fazer tudo que precisava ser feito dentro do sistema tradicional de estudo, né? Então, assim, quando criança, ou quando a gente quer, a gente estuda, né? Quando a gente se interessa mesmo por aquilo, a gente quer aquilo. Então, assim, na minha opinião, né, e até na minha visão da educação, eu prefiro muito mais estimular a autonomia, a espontaneidade, essas qualidades, assim, não qualidades, mas essas questões, né, da emoção e das atitudes da gente, do que ficar ali sentado sistematizando, porque eu percebo, né, pela minha história, pelos meus estudos, pelas coisas todas, que quando a gente quer uma coisa, não tem, a gente vai fazer, né? Então, eu acho que os pais precisam confiar mais nas crianças, né? E ir percebendo o que para eles faz mais sentido, o que faz menos sentido, né? E incentivar eles a estudar, assim, a ir atrás do que faz sentido para eles. Porque daí eles vão aprender a estudar com aquilo que faz sentido para eles. E aí, o que não faz sentido, mas que eles precisam para passar e tal, não sei o quê, também vai fazer sentido. Porque, ó, então, pro geral, precisa um pouquinho. Você não precisa tirar 10 em tudo. Então, assim, se de física e química é mais difícil, então, né, vamos tirar a média ali naquele ali e vamos se esforçar mais no outro, né? Então, é esse olhar, né? É não tirar a escola e as coisas que a escola ensina, que são importantes também, e ao mesmo tempo integrar essa condição da emoção junto, né? E não colocar como um limite de que, não, só tem que tirar 10 em tudo. Desculpa, fiquei mudinha aqui para ficar em silêncio. Não, olha, vocês já complementaram bastante, mas assim, eu também sou contra a cobranças de nota, eu acho que não é um método para se avaliar um aluno. E meu filho ainda é pequeno, ele está com 7 anos, ainda não está sendo avaliado por nota. Eu concordo com relação a você escolher a metodologia da escola, então a gente escolheu uma metodologia construtivista, onde a base não é a competitividade e cobrança de nota da criança, então a escolha é muito importante, mas nós estamos realmente numa fase de transição, porque ainda o nosso sistema educacional ainda não encontrou uma forma de avaliar, como vocês falaram. Então, assim, eu acho que fica realmente uma reflexão onde eu espero estar viva para ver um novo sistema educacional onde a gente possa, né, ver os nossos filhos crescerem sem esse tipo de avaliação, porque é igual no mundo corporativo. Para mim, eu não gosto de avaliar, quando eu era líder, eu não gostava de avaliar um funcionário da maneira, no horário que ele chegava, no horário que ele cumpria, e sim, para mim, o que ele me entregava, o resultado que ele me dava. Então, assim, seria mais ou menos isso, entendeu? Então, lá no mundo, vamos falar lá no mundo corporativo, gente, como você vai fazer isso não me interessa. Agora, como você vai entregar, a qualidade da entrega, então, assim, isso já começa desde criança, né? Eu fui lá para frente para a gente chegar onde que as novas profissões eles vão chegar exatamente nesse ponto, onde não vai ser necessário a gente ficar cumprindo metas, horários malucos, daquelas loucuras, então todas as avaliações vão ser diferentes, mas acho que fica o ponto onde hoje a gente está num mundo onde está todo mundo criticando muito o sistema educacional, mas assim, e aí, você que nos assiste, o que você sugere, né, também para que mude, para que esse sistema educacional mude o jeito de avaliar? Né, porque a gente está num modo onde a gente também critica, e eu também, mas às vezes eu fico pensando, e aí, o que eu posso fazer para ajudar, né? O que eu posso fazer para melhorar esse sistema? Como deveria ser, né? A gente está bem confuso mesmo, né? Nesse sentido, porque eu vejo a escola da minha filha, ela também vai mais para esse lado construtivista, ela não é 100% construtivista, mas é mais construtivista do que tradicional.
Mas, assim, quando a nota da escola caiu no Enem, os pais caíram matando em cima da escola. Então, a gente está ainda assim, não, eu vou colocar meu filho numa escola que não valoriza a nota, mas se a escola cair de padrão na avaliação do Enem, eu não quero mais, e o que está acontecendo? Então, eu acho que nós eu não estou fazendo a minha parte confusas. na transição, né? Não, Não, é? e assim, Porque você tem que assumir. a escola, infelizmente, ainda é avaliada. Se começar os alunos saírem do colégio e não entrar na faculdade, em boas faculdades, a escola também vai estar Exato. sendo cobrada, porque o pai vai cobrar da escola. Então, a gente está realmente num momento crítico. Exato. E eu quero deixar aqui essa reflexão para você que é mãe. Eu sei que é também um assunto para se refletir, para a gente falar mais a respeito, mas é só esse alerta de também o quanto nós estamos nos posicionando. É claro que se os nossos filhos têm que tirar nota para passar de ano, de alguma maneira a gente vai ter que ir, né, a favor desse sistema e até que mude, e essa é aqui a nossa torcida. Mas de pelo menos a gente não linkar as notas dos nossos filhos à nossa felicidade pessoal, sabe? Para esse negócio de se eu tirar nota, minha mãe vai ficar feliz, ou meu pai vai ficar feliz comigo. Como se o valor do nosso filho só fosse isso, porque de fato não é. Isso não contribui nem para que ele melhore as notas, né? Então, essa reflexão eu acho que é importante. Coloca aqui embaixo como é que você lida com essa questão das notas, se para você ainda é uma situação difícil ou não, se você valoriza ou não, e como a Camila disse, como é que você pode contribuir aí para um novo sistema de ensino melhor para os nossos filhos ou para os nossos netos, né? Se para os nossos filhos não vierem agora. Um beijo. E curta aí a nossa página, tá bom? Compartilha esse vídeo também. Até o próximo episódio.